Olá, sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Edjoel, quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos seus responsáveis que acompanham aí as aulas com a gente e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências. Hoje, a gente vai continuar falando aí dos sistemas do corpo. A gente já falou do sistema, esquelético, ósseo, muscular e hoje a gente vai falar de alguns sistemas aí que estão dentro do nosso corpo. A gente vai entrar um pouquinho mais em detalhe aí sobre o respiratório, sobre o digestório e sobre o circulatório, tá bom? Mas hoje, a gente sempre está para nós ter nossa aula dinâmica, que a gente precisa de muita interação. E a gente tem a honra e o prazer aí de dar as boas-vindas ao nosso querido professor Magno. Seja bem-vindo de volta, professor. É isso aí, Joel. É uma alegria tripla, quádrupla aqui estar de volta com vocês, principalmente aí para dar esse apoio aos alunos, aos professores. Eu quero cumprimentar aí todos os alunos e os professores, os pais que estão aí, ainda diante de todas essas dificuldades que a gente tem e enfrentando, mas avançando ali um pouquinho dia a dia. Hoje tem uma aula importante aí de ciências, que é uma continuação, né, Joel? Sim. Eu estou aqui para fazer a moderação, então eu espero aí uma participação muito produtiva de vocês aí que estão nos assistindo nas diversas formas de mídia e desejar a todos aproveitar aí. Sexta-feira tem aula, né, Joel? Sim, sexta-feira Então, tem mais aula. aproveitar que a gente vai ter uma semana cheia. Vamos começar bem então, galera. É isso aí. Opa! Obrigado, professor. E lembrando, o chat vai ficar aberto aqui, ele não está abrindo, mas vai abrir agora e vai ficar aberto até o final da aula, tá bom? E você pode e deve participar aqui no chat, você que é nosso colega professor, mas é claro que a gente sempre vai dar preferência aos estudantes. Então, sempre que der, coloque aí o nomezinho do aluno, ou o nome da escola, ou o nome do aluno da escola, o nome da cidade. Quem já acompanha a nossa aula sabe que a gente gosta. Não é sempre que dá, mas sempre que dá a gente lê. Não dá para ler todos, mas a gente lê alguns aqui para representar todo mundo, tá bom? E sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula. Muito bem, vamos ver o objetivo desta aula aí, então? Tá aí, ó. Estudar a organização dos seres vivos pluricelulares em células, tecido, órgãos e sistemas, dando ênfase ao ser humano e aos sistemas respiratório, digestório e cardiovascular. Eu escrevi ali organização dos organismos, mas ficou horrível, Então eu mudei um pouquinho, tá? Vamos ver aí como é que a gente vai fazer isso aí. Então o que nós vamos fazer nessa aula? Já estão acostumados, a compartilhar informações, refletir, resolver as atividades e interagir no chat aqui com o nosso querido professor Magno. Muito bem. Então, para você acompanhar essa aula aqui, é bom que você tenha aí um caderninho para você fazer anotação, colocar suas dúvidas ali, o que não der para tirar aqui no chat, tira com seu professor que está muito gabaritado para responder para você, fazer resolução das atividades, e identifique, sempre com data e o título da aula, tá bom? Então, hoje é os sistemas do corpo, tá? Muito bem, então para começar, a gente já falou que a gente começou aí falando sobre os outros sistemas, falou um pouquinho sobre o locomotor, falou sobre esqueleto, sobre músculo, e hoje eu quero saber o seguinte, vamos começar bem aí, eu quero saber, você acordou, deu aquela boa suspirada, respirou fundo, e aí eu quero saber por que respiramos, qual a importância do oxigênio para o nosso corpo? E eu vou dar 2 minutinhos para você responder aí.
Ótimo, aí um abraço aí para Mayra, para Beatriz, que nos responderam aqui de formas diferentes, mas para que possamos viver, para nos manter vivos. Aqui tem também uma participação dos alunos em conjunto, alunos do 6º A, viu, Edjoel, da escola Hans Wirth, Salmourão. Tem o Vitor Araújo, que escreveu: a gente precisa de oxigênio no cérebro. Isso aí. Muito bem, tá certo, a primeira participação aqui foi a Monique. Olha só, ela escreveu assim: para podermos respirar. Né? Muito bem. Como dizem muitos aí, é óbvio, né? Olha. Ó, professora Luzanira aqui puxou aqui a participação do Evalmar, eu acho que é isso, Evalmar Santiago, do Jorge Barbosa, para poder respirar. Tem muita gente respondendo aqui: oxigênio é vida para respirar, o bom funcionamento dos pulmões. Então tem pulmão, tem cérebro. Aqui a Bianca, acho que é Pimenta, também escreveu nessa linha. Maria Júlia também participando aqui, Joel, para respirar, para viver. E por último, aqui, bom dia a todos os alunos de Bauru, Júlio Maringoni, oxigênio respirar. Olha, acho que eu gostei aqui, ó, do que chegou agora aqui, do Arthur. Ele é aluno da Projanaína e ele colocou assim: todas as células morrem sem oxigênio. Oba, gostei. Então não é só do cérebro, mas a do cérebro também. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa história aí. Muito bem. Então é assim, vocês já falaram que é para sobreviver, mas o que a gente tem que lembrar é que lá, uma das primeiras aulas de que a gente começou a trabalhar, a gente falou primeiro sobre a célula, lembra? Depois começou a falar sobre os tecidos, etc e tal. Então, nosso corpo ele é formado por tecidos e por órgãos, e esses tecidos e órgãos são formados por célula. E cada célula do nosso corpo é viva. Se ela é viva, ela precisa se alimentar, né? E precisa também produzir energia. Tá? Então, esse oxigênio que a gente respira precisa chegar a cada célula do corpo para a gente poder produzir energia. Olha que interessante. Então, olha só, vamos ver primeiro como é que a gente respira. Tá? Então, ó, a gente tem aí um esqueminha do sistema, para a gente poder entender, né, qual é a importância do oxigênio. A gente tem um esqueminha, então, aí do sistema respiratório. Então, o ar vai entrar aqui, ó, pela cavidade nasal. Tá vendo aqui, ó? Aí ele vai descer aqui, ó, pela faringe, só um pedacinho. Sabe por quê? Depois ele tem que ir para a laringe, ó. Ele não pode continuar aqui, né? Nem a comida pode vir para cá, tá? Senão a gente engasga. E aí, ó, ele vai descer aqui. Aí ele vai para os brônquios. Ó, dos brônquios ele vai para os bronquíolos, que são esses caras menores aqui. E aqui vai ter umas bolsinhas assim, que a gente chama de alvéolos pulmonares. Essas bolsinhas são microscópicas, tá? Eu coloquei aí só para você. E nesses alvéolos pulmonares vão ter lá células, vão ter capilares, que a gente fala, que são gases, são vasos sanguíneos tão finos quanto um fio de cabelo. Por que tem que ter esses capilares lá? As células do sangue vão passar lá enfileiradinhas e aí elas vão pegar esse oxigênio que está passando ali e vão devolver o gás carbônico. O gás carbônico, o que é? Da onde ele vem? Ele é um resíduo que a célula produz quando ela está produzindo energia para o nosso corpo. Tá? E aí, essas células pegam o oxigênio e vão levar para cada célula, essas células sanguíneas vão pegar esse oxigênio e vão levar para cada célula do nosso corpo, tá? Porque essas células vão precisar entrar dentro da célula para fazer um processo chamado respiração celular, que hoje só é importante você saber o quê? Que é a partir disso que é produzido energia para a gente andar, para a gente falar, para a gente cantar, para a gente brincar e até para a gente dormir, mas continuar sonhando, né? Falaram aí, o cérebro é o lugar que mais gasta energia do nosso corpo, independente do que a gente está fazendo. Você pode fazer um problema de matemática complicadíssimo, ou pode estar dormindo e sonhando que ele está gastando praticamente a mesma quantidade de energia, tá bom? E usando uma palavra que está muito na moda aí, né? Na tendência, que a Heloísa, acho que a Heloísa Natália trouxe aqui para a gente, essa palavra saturação, né, Edjoel? Olha, isso, então, exatamente. O que é saturar, né? Você imagina que você vai encher um copo com água e aí você começa a colocar açúcar. Eu gosto muito de açúcar, então não vou falar de sal, não. Aí você coloca açúcar, aí vai pondo açúcar, e aí vai dissolvendo o açúcar. Chega uma hora que o açúcar não consegue mais dissolver.
E aí você fala que aquela solução ali de açúcar e água está saturada, ou seja, não consigo mais dissolver. É o que acontece com o oxigênio no sangue também, né? Que a gente está falando aí da Covid e tal. Então o que acontece? Esse oxigênio tem que estar com um nível bem alto de saturação, tá? Para dizer que está tudo bem. Se o nível está baixo, alguma coisa está acontecendo. Né? Por isso que às vezes a pessoa nem está se sentindo tão mal, mas aí mede-se o nível de saturação do sangue e já põe a pessoa em observação. Tá bom? O nível de saturação de oxigênio no sangue. Tá? Muito bem. Bem lembrado aí pelo... Excelente aqui a participação dos alunos e tal. Perfeito, maravilhoso. Gente, então olha aí. Mas para o ar entrar, né, ele tem uma forcinha aí desse cara aí, que é o diafragma, tá? Que é um músculo que a gente tem aí, que normalmente você toma uma bolada, aí você fica sem ar, aí fala que tomou uma bolada na boca do estômago, né? Mas na verdade você acertou aí o diafragma, tá? E aí ele trava a respiração por um tempo, né? Por isso que... E você tem também os músculos intercostais que ajudam você a respirar bem, tá bom? Muito bem, então eu acho que deu para começar a entender sobre a respiração. Então o ar rico em oxigênio, né? A gente fala rico em oxigênio, tem gente que acha que o ar só tem oxigênio, tá? É aproximadamente aí 18% do ar que é oxigênio só, tá bom? Mas aí ele vai em rico em oxigênio e quando ele sai mais pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, tá bom? Muito bem. E agora eu quero saber, para dar prosseguimento a este assunto, eu vou parar um pouquinho de falar de respiração, daqui a pouco a gente vai voltar nela, mas eu quero saber agora a digestão. Onde ela ocorre? Eu quero saber. Onde será que começa a digestão? Onde ocorre a digestão? E para isso, mais 2 minutinhos para você pensar. Primeiramente, com licença, agradecer as manifestações de carinho aqui do meu retorno aqui, Joel. Opa, e travou-se aí uma pequena discussão aqui, se bem que a maioria colocou que começa na boca. Mas nós temos aqui a participação, deixa eu ver aqui, ó, da Graziela, que colocou no estômago. Sim. Tem a Camila, que colocou na boca, assim como vários outros. A Maria, acho que a Maria Júlia escreveu no intestino, que está todo ali no sistema, né? A gente está falando de sistema, está certo. Mas a grande maioria colocou aqui que começa na boca. Isabelle, Natália, Davi, Júlia Santos, Sara, Carlos, Nicolas, Mariana, Ana, todos lá da PEI, Aires de Moura, disseram no estômago, tá, Ed? Eita! E vários aí colocaram no estômago e tal. Travou-se aqui uma grande discussão. Que bom. Reafirmo aí, com a grande maioria, colocando aqui boca. Olha. E são muitas as participações, inclusive da Laila. Boca.
Muito bem. Então, obrigado pela participação de todos aí. E assim, até eu e o Magno estávamos conversando aqui, né? Que às vezes dá a impressão que começa até no olfato, né? Você sente o cheiro da comida, já começa a salivar, né? Mas começa mesmo na boca. E aí, são dois processos que acontecem na boca, que às vezes as pessoas não sabem. Um processo é o físico, que é a mastigação, né? A gente vai dilacerar, vai cortar, né? Por isso que a gente tem uma dentição aí, né? A gente tem dentes para cortar, tem dentes para amassar, não é isso? Muito bem. E a gente tem a saliva, que ela já tem algumas enzimas, tá bom? Que vão começar a dissolver o açúcar, vão começar a quebrar o açúcar, etc. Então, a gente tem um processo físico da mastigação e tem um processo químico que a saliva, ao se misturar com este alimento, começa a quebrar quimicamente algumas moléculas. Tudo bem? Então, começa na boca. Muito bem. Aí, ó, você engole, né? E tá vendo? Esse processozinho que tá aparecendo do lado aí é como se fosse o bolo alimentar descendo, né, para o estômago. Isso aí é que a gente chama de movimento peristáltico, tá bom? Ele empurra a comida para baixo, então não é por gravidade. Tá? Teoricamente, se você plantar bananeira e comer, a comida ainda vai para o estômago. Eu prefiro não correr esse risco, tá? Mas dizem que é possível, tá bom? Muito bem. Então eu vou continuar aqui pelo desenho. Ó, então a comida entrou aqui, aí ela ficou um tempão aqui, você ficou mastigando, etc e tal. Aí ela desceu aqui, ó, ela vai pro esôfago, tá vendo? Ela não pode vir para cá, né? Ela vai pro esôfago, ó, que é o esôfago, tá bom? Aí, ó, ela vai passar aqui, ó, esse cara grandão aqui é o fígado. Nós não vamos falar muito dele não, tá? Mas ele tem aqui, ó, essa pessoa aqui. Eita, não era para aparecer esse negócio não. Isso, essa pessoa aqui é a vesícula biliar, tá? E por que ela é importante? Porque ela está guardando uma coisa que o fígado tá excretando aqui, que é a bile. Essa bile é como se fosse um detergente natural. Ele vai dissolver gordura e vai jogar tudo aonde? Aqui no estômago, aqui, ó. Tá? E aí vai ficar batendo, igual um liquidificador biológico aqui, tá? Aqui no estômago, tá bom? Vai ficar batendo. Aí depois ele vai descer aqui, ó, tá? Aqui a gente tem o pâncreas também, né? Que é responsável por liberar insulina, tá bom? E por que libera a insulina? Porque para o açúcar conseguir entrar na célula, ele precisa dessa insulina, tá bom? E aí, ó, desceu aqui. Aí ele vai ficar andando por aqui, ó, intestino delgado, tá? Ele vai ficar por aqui dando um rolê aqui, ó. Neste momento que ele está andando aqui, está sendo absorvidos os nutrientes. A maioria dos nutrientes que você precisa, o sangue vai passar aqui por essa parede do intestino e vai pegar para levar para as células. A gente vai falar principalmente do açúcar, que é quem vai interagir com o oxigênio lá na célula. É o açúcar que vai te dar energia, tá bom? Então, ó, ali no intestino delgado, né, delgado quer dizer fino, que eu rabisquei aí, ele vai ficar um tempão aí, tá bom? Passeando para lá e para cá. Para quê? Para poder absorver o máximo de nutrientes possível. Esse que está em verdinho aqui, ó, é o intestino grosso. Quando o bolo fecal passa por aqui, vai ser absorvido só a água, tá? Todos os nutrientes já foram tirados lá no intestino delgado. Então, por isso que é importante eu tomar bastante água, viu? Não durante a refeição, mas ao longo da vida, do dia. Por quê? Porque senão eu vou sofrer lá no banheiro, as fezes ficam muito ressecadas, né? Porque o nosso intestino grosso vai absorver a água aí quando o corpo estiver desidratado. Então, se você está com o corpo bem hidratado, você sofre menos no banheiro, né? Então, aqui, ó, aqui é o intestino grosso. E depois aqui é o reto, que é o ânus, por onde saem as fezes, a parte que não foi utilizada pelo nosso organismo. Tudo bem até aí? Tranquilão? Então, beleza. Então, a gente viu que a gente respira para absorver o oxigênio e a gente se alimenta para absorver nutrientes. Falamos especialmente do açúcar, que é o que vai nos dar energia para falar, para brincar, né, para fazer os problemas lá de matemática, etc. e tal. Tá bom? E agora eu quero saber como, eu já dei esse spoiler aí, mas eu quero saber como que o gás oxigênio e a glicose, que é o açúcar que eu acabei de falar, chegam a cada célula do nosso corpo. E eu vou dar aí um minutinho para você falar, porque senão não vai dar tempo.
através da corrente sanguínea, foi acompanhada por vários também que colocaram pelo sangue, né, nessa linha da corrente sanguínea, Maria Eduarda. Eu vou ler aqui de uma maneira muito especial, a aluna Sara, da Escola PEI Aires de Moura, colocou, bom, tenho diabetes, então conheço um pouco da glicose e sei que vai para a célula sanguínea para entrar na célula. Muito bem. Aí deu para entender, né, Joel? Sim, escreveu aqui do jeitinho quem dela. vai fazer a glicose entrar na célula vai ser a insulina, que todo mundo produz. Quem não produz ou produz de forma insuficiente é que tem esse probleminha chamado diabetes. Mas que hoje, com a ciência, consegue contornar aí, né? Aí alguns precisam usar insulina, outros resolvem só fazendo exercício físico, cada um, ou mudando a dieta e fazendo exercício físico. Aí cada um é o médico que vai dizer o que é melhor. Mas perfeito, Nicole. Nicole, né? É Nicole. Muito bem. Eu posso prosseguir? Pode, tem várias participações aqui, mas todas num consenso muito bem delineado aqui, de corrente sanguínea, inclusive, agora o Gabriel acabou de escrever aqui. Ó, Oba, obrigado, Gabriel. Então, ó, veja só, a gente tem um esqueminha aí da pequena circulação, que é a circulação que sai do coração e vai para o pulmão, tá? E aí depois ela volta para ser bombeada para o resto do corpo. Nessa pequena circulação, normalmente a veia vai estar com o sangue rico em oxigênio e a artéria vai estar com o sangue rico em gás carbônico ou pobre em oxigênio. Isso se inverte quando a gente fala da grande circulação. Olha aí que bonitona que ela é. Então, quem é veia aí? É quem está em azul. Quem é artéria? É quem está em vermelho, tá? Então, a artéria, ela está levando o oxigênio para cada célula do corpo, e aí é lógico que tem os capilares, também tudo aquilo que eu já falei. Olha como tem duas bem grossonas aí no centro do corpo, né? E para voltar, a gente tem as veias, que aí elas vão estar pobres em oxigênio, e aí é o sangue venoso, né? Lembra que venoso lembra venenoso, né? Tá pobre em oxigênio, tá? Então, que é o azulzinho, é o venoso, tá bom? E o arterial é o vermelhinho, que é o que está rico em oxigênio. Tudo bem? Fazendo uma observaçãozinha aqui, só, você tinha falado da bile, né? Sim. Aí a Pro Maria Lúcia escreveu aqui, a bile é lançada no duodeno. Isso, não é tá? no estômago. E não no estômago. Beleza. Obrigado pela correção, professora. Perfeito. Então, ó, vamos ver ali. Eu tinha uma outra, eu acho que não vai dar tempo, mas você pode ir falando, tá? Então você pode ir colocando aí que o professor Magno vai lendo. Ó, qual é a função do coração? Tá fácil essa, né? E eu já vou colocar aqui até, ó, essa imagem ela fez muito sucesso na aula de músculo, né? Então eu coloquei de novo aí, ó. Ó que bonitão aí. O nosso coração funcionando, né? Com as válvulas ali, ó, abrindo para o sangue passar e depois fechando para ele não voltar, tá bom? Então, tá aí. Alguém colocou aí qual é a função do nosso coração? Bombear o sangue para o corpo, bombear isso sangue. Aí. Não esqueça disso. Quem fabrica o sangue... Nos manter vivo. Isso. Quem fabrica o sangue é o nosso osso. Não esqueça disso. A gente falou lá na aula de tecido ósseo. O coração só bombeia. Essa é a função do coração. Tá bom? Então vimos aí como o sistema respiratório, digestório e cardiovascular trabalham de forma interdependente. Na próxima aula nós vamos fechar essa série falando do sistema nervoso. Talvez antes eu fale um pouquinho sobre outros seres vivos. Tá bom? O professor Magno aí vai dar a última informação da aula. Um abraço aí para a Sofia, para a aluna aqui, as várias participações que colocaram bombear o sangue. E quero aproveitar para me despedir de vocês. Aí a aula está terminando, mas não esqueça, você pode avaliar a nossa aula aí pelo QR Code, pelo link que vai aparecer para você. Não deixe de fazer isso, deixe aí as suas impressões. A gente está aqui a postos para fazer sempre o melhor para vocês, em colaboração. Até a próxima.